Ô Léo Campos, é um resultado assim que frustra. Pelo empate no finalzinho, acho até... o Cruzeiro recuou, o que estava dando para fazer ali, e também não teve assim um monte de chance clara, e o cara acerta um chute desse também, que pelo amor de Deus, mas eu também concordo com o Valu. Acho que o Matheus Henrique, a abordagem dele foi muito ruim, véio, mas muito ruim mesmo. Ele vai e fecha a perna esquerda do cara e muito lento para tentar se jogar na bola, fazer alguma coisa ali. Estava no finalzinho do jogo, né? Todo mundo se doando, se entregando muito. E aí você sai daqui com um empate, que pela circunstância é um resultado que você tem tudo para buscar a classificação em Belo Horizonte, no dia 12 de maio. Eu acho que o Cruzeiro, o Arthur Jorge falou sobre um jogo de certa forma equilibrado, mas o Cruzeiro teve muito mais chance clara do que o Goiás para sair daqui com um grande resultado e pensar até em rodar esse grupo na partida do dia 12. Só que agora não vai ser possível, né? Então o Cruzeiro vai ter que ter um time forte e para buscar essa classificação. E não tem outro resultado que não seja uma classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Isso aí com todos os titulares, sem alguns dos titulares, o Cruzeiro tem condição, tem obrigação de se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil e fim de papo. Goiás teve muita entrega, mas um time tecnicamente aí bem abaixo, né? Então, se volta com a vitória, você estaria mais próximo ainda desta classificação. Agora, o Cruzeiro está em um processo de evolução realmente. Sábado tem mais um grande teste desse Remo aí que foi lá em Salvador e sapecou 3 no Bahia, né? As loucuras do nosso futebol. Foi bem legal ver o Otávio. Os jogos que ele tinha tido no Campeonato Mineiro, às vezes ficou ali uma dúvida, uma interrogação. Vi muita gente falando, o goleiro é azarado. Você tem que marcar a área ali, né? Você tem que evitar dar um chute daquele, mas tudo bem. Ele teve outras participações no jogo que eu gostei bastante. Do Otávio, nesta oportunidade que ele recebe do Arthur Jorge nesse jogo aqui diante do Goiás. É claro que alguns estiveram bem abaixo, o próprio Caio Jorge, que a gente precisa muito dele no sábado lá em Belém. Vamos ver se o Neisser volta a ficar à disposição, e descansou o Gerson, deu para preservar um ou outro ali atuando 60, 65 minutos. Romero vai readquirindo aquela condição de atuar os 90 minutos. Deu para poupar um pouco o Arroio e o Christian, que são os principais pontas hoje, né? Penso que de todos que vêm entrando, o Bruno Rodrigues é quem está mais ligado e precisa ser ali sempre uma opção para entrar. E o Bruno, no final, ele virou um volante, dando a vida, tirando bola do jeito que dava, e deu uma bonita assistência para o Jonathan Jesus. Então, a única coisa que esse jogo ele vai mostrando para o Cruzeiro é que o banco precisa qualificar, né? Principalmente se a gente avançar nas 2 competições de mata-mata e vai ter o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Porque quem está entrando, às vezes não está conseguindo ajudar. Esse é o ponto que me chateia bastante. São jogadores que a gente já esperava muito mais desses atletas, né? Hoje até teve o Luiz Sinisterra voltando a atuar depois de mais de 2 meses, o Kenji recebendo uma oportunidade, que eu prefiro ver o Kenji, por mais que ele possa errar um lance ou outro, às vezes vacilar numa marcação, do que ver jogador aí que já vem entrando vários jogos e não vem produzindo absolutamente nada. Cauã Moraes, primeiro tempo abaixo, segundo tempo muito bom. Jonathan Jesus crescendo cada vez mais. Então, é esse o Cruzeiro que a gente vai ter até a parada para a Copa do Mundo, e buscar um grande resultado lá contra o Remo, para, com o Mineirão entupido diante do Boca, seguir neste processo de evolução. Dá para ver que o Cruzeiro já está bem treinado, mas também não tem como ser um milagre completo, né? Recuperar todo mundo em 1 mês de trabalho, eu já falei isso para trás, eu tinha que renovar o contrato do Arthur Jorge, era vitalício e com o salário aumentando cada vez mais, né? Porque aí seria toque de mágica absurdo, mas é um Cruzeiro em evolução,
e isso tem que se confirmar nos próximos jogos aí, porque a maratona continua. A gente está indo aí para o final do mês de abril, mas tem o mês de maio inteirinho ainda, com muita partida importante. E sábado estaremos lá em Belém.